E aí, turma? Certeza. Acho que é só o... Tudo bom, gente? Voltamos às lives de segunda-feira, nossa rotina. Começando 2022. Já muita coisa aconteceu. Tem gente que está começando 2022 hoje, né? Mais ou menos, né? Tivemos aula ao vivo semana retrasada. Vários dias de aula que ainda estão lá no YouTube, inclusive. Mas vão sair. Então, quem ainda não viu, aproveitem. Que vai ficar disponível por pouco tempo agora. Ela pode sair a qualquer momento. Porque quando as vagas esgotarem, né? Tira tudo. E vamos hoje voltar para as lives aqui no Instagram. E para falar sobre exames laboratoriais também. A gente está recebendo muita pergunta no inbox. Abrimos caixinhas sobre o tema. E aí a gente separou alguns temas, mas mandem também as dúvidas de vocês aí que a gente vai responder ao vivo. Aí, se vocês quiserem mandar pergunta, clica ali embaixo, tem aquela caixinha para mandar pergunta. Aí vocês podem mandar pergunta, que a gente vai selecionar algumas para responder aqui. Certo? Então vamos lá. Dos temas que a gente tem recebendo muita pergunta agora recente, né? Porque teve esse aumento aí do número de Covid, as influenzas, então muita gente mandou dúvidas sobre exames laboratoriais no contexto principalmente do pós-Covid, né? Porque durante são os exames mais de emergência mesmo, de ver como é que tá função respiratória, parâmetros inflamatórios e função hepática, tudo isso que pode alterar. Mas e depois, né? O que a gente tem que olhar? Quanto tempo depois a gente tem que fazer exames? Quando que seria bom? Quais os exames indispensáveis para fazer nesse pós-Covid? E aí? O que você me fala sobre isso? Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente avaliar é sempre todo o perfil inflamatório. Porque o Covid ele é uma doença de uma resposta inflamatória muito alta. Então é importante a gente avaliar os principais marcadores de inflamação, que a gente vai citar aqui para vocês. Mas eu acho importante não esperar muito. Porque se você, por exemplo, saiu da doença agora, melhorou hoje, é importante já fazer isso, porque mesmo que esteja alterado, não tem problema. Mas isso vai ser uma forma de fazer uma evolução do quadro. Então, se você terminou hoje o quadro infeccioso com uma superinflamação, tudo bem. Só que a gente identifica como você está hoje, a gente tira uma fotografia, e daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, a gente vai refazendo os exames para ver a decadência disso. Porque se a gente só faz, por exemplo, daqui 3 meses quem não vai ter alteração, tudo bem. Só que a gente não consegue acompanhar o quanto você teve de melhora. Ou se, por exemplo, você faz aí um exame daqui 90 dias e você está lá, por exemplo, com um dedímero elevado. Aí a gente se pergunta, quanto será que eu estava com o dedímero antes? Porque às vezes você tem um dedímero hoje de, não sei, 500, por exemplo. Chutei um valor. Só que às vezes no imediatamente após você tinha de 2.000. E se você não faz o imediatamente após, você fica sem um parâmetro de comparação. Perfeito. Então façam assim que possível, vai vir alteração mesmo, mas tudo bem, a gente está levando isso em conta e vai ser importante a gente ter esse exame inicial para acompanhar depois como é que está sendo esse processo de melhora, né? E aí, qual seria uma listinha assim básica? É claro que tem muitos exames que podem ser feitos, mas quais os indispensáveis, né? Assim, primeiro, claro, um hemograma. Sempre. Mesmo em casos leves, tá? Então, estão perguntando aí, sim, tipo, só pra gente ter uma fotografia do momento. Se possível, faz, por que não, né? Então, um hemograma seria ótimo. Alguns marcadores inflamatórios, por exemplo, proteína C reativa, que eu vi que foi citado aí, ótimo. Um VHS, ele não costuma ficar elevado tanto tempo depois, né? É um marcador que nessas situações costuma ser mais transitório, mas a gente pode medir também. Fibrinogênio, que é um outro marcador inflamatório que tem muito a ver com esses parâmetros de coagulação também. O dedímero, né, para avaliar como é que anda esse processo aí de degradação de trombo, formação de trombo.
E todo o perfil hepático. Todo o perfil hepático, então principalmente TGO e TGP, mas aí a gente pode incluir aí um gama-GT também, pelo menos. E uma fosfatase alcalina. Uma fosfatase, até pra gente saber como avaliar se um desses outros vier alterados. Aí a fosfatase vai ajudar bastante, aí a gente vê de onde está vindo o problema. E bilirrubina. Bilirrubina é um ótimo exame para se fazer no pós também. Perfeito. Então, hemograma, PCR, VHS, fibrinogênio, dedímero, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, o básico da função renal, né, uma ureia e creatinina, só para a gente checar como é que tá isso aí também. Isso seria o indispensável. Sim. Né? Claro. O prioritário. O prioritário. Claro que, dependendo do caso e dependendo não só dos sintomas que a pessoa está apresentando, mas também do histórico de saúde dessa pessoa, sim, outras coisas vão ser necessárias, né? Vamos ver como é que ficou aí, se a pessoa já tem algum problema de colesterol, né? Como é que estavam essas apolipoproteínas, a própria lipoproteína A, que se ela já for alta antes, vai piorar. Ela pode fazer com que esses marcadores inflamatórios, principalmente o dedímero e o fibrinogênio, fiquem mais altos ainda no pós-Covid, né? Porque ela estimula justamente essas vias. Para quem não sabe, porque assim, quando a gente pensa na lipoproteína, que é um exame até pouco pedido, ela por si só já aumenta risco de trombose, porque ela estimula toda a via ali do fibrinogênio. E em compensação, o dedímero, ele mostra o quanto de trombo, vamos colocar assim, de fibrina está sendo degradada. Então ele é um marcador mais indireto da degradação. Então você tem tanto uma lipoproteína que já está estimulando, e se você tem essa formação e ela vai ser degradada, porque o nosso corpo tenta compensar isso, a gente tem um marcador pelo dedímero. Então é importante às vezes ter os dois. Perfeito. A parte hormonal, dependendo dos sintomas da pessoa, a gente vê alguns casos aí no pós-Covid que aumenta, né, a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Então, se a pessoa já tiver uma queixa aí de queda de cabelo, de acne, esses sintomas de aumento de dihidrotestosterona, pode ser interessante a gente ver como é que ficou isso. Até porque são as pessoas que mais tendem a ter complicações, são aqueles homens que muitas vezes têm aquelas características androgênicas muito fortes, né? Calvície, muita oleosidade, aquela gordura mais central, tudo pela característica da testosterona sendo já convertida em DHT. Então são pessoas que tendem a complicar um pouquinho mais. E aí você falou disso, né, do acúmulo de gordura e tudo, então ver como é que tá o perfil glicêmico também, sim, né, tipo metabólico, com insulina, glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada, pelo menos, que a partir disso a gente pode ver se é necessário aprofundar ou não. Mas esses três já resolvem. Vamos deixar salva lá ele sim, pode deixar. E cortisol. Como é que ficou um cortisol aí? Porque é outra coisa que costuma desregular bastante, né? Tanto aumentar quanto inverter ciclo. Uhum. Dá uma bela de uma bagunçada nessa questão do ciclo de cortisol. Então eu acho importante, além de às vezes de avaliar não só o cortisol matinal, mas às vezes avaliar um cortisol lá no final do dia, para ter uma ideia se não teve alguma inversão de ciclo. Pode pedir a curva de cortisol salivar, né? Quando eu peço em outro... Tipo, o cortisol ele é um hormônio que ele é medido bem por via salivar. Não é todo hormônio que tem essa diferença aí tão grande. Eu sei que tem muito hype aí em cima dessa coisa do hormônio salivar, mas todos têm vantagens e desvantagens. Mas o cortisol é vantagem a gente pedir no salivar para pedir a curva, para ver como esse hormônio está se comportando ao longo do dia. Porque eu não vou pedir, 4 dosagens do cortisol no sangue de uma pessoa. Não vou fazer essa maldade, né? E o salivar ele funciona bem também, tão bem quanto, então a gente consegue fazer essa curva para ver como é que ele está se comportando aí ao longo do dia. E CPK, isso, eu tô com uma paciente que ela fez uma rabdomiólise pós-influenza agora. Então, assim, ficar um pouquinho atento, né? Esses aumentos de CPK. Eu ainda perguntei, nossa, mas, teve algum exercício físico, exaustivo, alguma coisa? Não, nada.
A suspeita é que ela teve uma influenza bem forte mesmo, agora no final do ano, e é o que o infecto também desconfiou, né? Que esse aumento do CPK foi por reação aí no pós-síndrome viral, né? Porque, Júlia, a ACK, a Luana falou de algo que pode acontecer, não que seja isso, mas a ACK ela sofre muita interferência em danos teciduais. Então, avalie se você não teve algum treinamento intenso, de forma muito recente perto ao exame, e se teve, ou se treina realmente muito forte, dá um tempo aí de 3 dias, 5 dias, às vezes, sem treinar, e refaz a ACK, porque muitas vezes ela melhora. A ACK, quando não está relacionada à COVID, ela é muito mais relacionada a estresse físico, tá? Então fique atento a isso. 800 não é tão alta, tá? Já vi CK muito mais alto, 5.000, 4.000. CK de 800 é um valor até de uma pessoa que treinou muito bem no dia anterior, por exemplo. Pode ser bem transitório aí pós exercício físico mesmo, tá? Ô Luca, você falou que está na Suíça e não consegue converter. Se você colocar, por exemplo, né, no Google, conversão, por exemplo, você vê lá um valor tireoide, lá, picogramas por ml ou nanogramas por decilitro. Coloca lá, conversão T3 nanograma decilitro. Vai aparecer já uma calculadora direto ali no Google, que você consegue colocar o valor que você tem na unidade e ela já faz a conversão para você. Isso é bem tranquilo. E isso, às vezes, quando chega um exame pra gente, uma unidade que é incomum, eu faço isso. A gente pesquisa e faz a conversão, sem problemas. E mesmo aqui no Brasil, né, alguns exames eles variam muito de acordo com o método que o laboratório utiliza. Então, quando a gente vai ver valor de referência, é sempre importante a gente atentar para qual unidade ali. Principalmente hormônio varia muito. Não só as unidades, mas como a faixa mesmo de valor de referência. Por isso que até na aula foi um grande desafio a aula de avaliação hormonal, né, de montar por conta disso. A gente não pode estabelecer valores tão fixos assim de valor de referência para hormônio. A gente tem que entender como é que o hormônio se comporta para ir traçar sim um raciocínio clínico e ver percentil, né? Como é que tá o percentil ali? Se tá mais próximo do valor do final do valor de referência, do começo, divide ali em 3 ou 4, dependendo do exame, e aí a gente determina em que faixa a gente quer que está. E não lidar com valores absolutos de referência, porque vai ter uma variação muito grande conforme o método laboratorial que o método lá que o laboratório vai usar para fazer o exame. E por isso que é legal a gente manter o mesmo laboratório, né? Fazer um acompanhamento ali, se possível, no mesmo laboratório para a gente ter um comparativo. Porque se a gente ficar toda hora medindo de um jeito, a gente perde um pouquinho o parâmetro, né? E uma coisa muito importante na avaliação de qualquer exame é ver o comportamento desse exame ao longo do tempo, não só a fotografia do momento. Sim. Essa questão que a dona falou dos hormônios, a gente tem alguns exames que é muito mais fácil a gente colocar valores mais fixos, vamos colocar, não é fixo, mas é muito menos, oscila menos. Então, por exemplo, ferritina. Eu já espero uma ferritina pelo menos ali na casa de 70, pelo menos até uns 150. É um valor que a gente já tem como, entre aspas, ideal, e a gente espera, porque valores abaixo disso podem interferir em queda de cabelo, fraqueza, cansaço, etc. Hormônio, não. Então, tanto a gente vai avaliar hormônio, cálcio, magnésio, a gente sempre usa TERTs. A gente explicou isso muito bem lá no curso. Então, por exemplo, você tem lá um valor de referência de testosterona. Tem lá de 200 a 800, por exemplo. Eu busco dividir em faixas, na primeira parte, no meio e na faixa mais alta. Então, a gente tenta encaixar os valores ideais de alguns hormônios perto desses TERTs, ali no meio, talvez um pouquinho mais para cima, só que sempre avaliar toda a cascata hormonal. Porque o hormônio é uma bagunça. Se você mexe em um, às vezes você vai super estimular uma outra via. Por exemplo, às vezes a gente vê uma testosterona perto dos limites inferiores, aí você fala assim, eu quero usar testosterona porque está baixo. Só que quando você vai avaliar,
o DHT ou o estradiol está lá em cima. Então, se você coloca mais testosterona, você coloca mais lenha na fogueira, porque ela está sendo desviada. Não é que você não tenha testo, você até tem, só que ela está sendo convertida em outra coisa. Então, você tem que corrigir essa conversão. Então, por exemplo, está estimulando muito o DHT. Então, a gente vai usar alguns inibidores da 5-alfa-redutase com suplementação, porque aí eu diminuo o DHT e a minha testo volta a subir, porque ela não vai ficar sendo convertida. Muitas vezes o que a gente quer fazer é bloquear a conversão da testo em outras coisas e não dar mais material. Perfeito. Né? E outra coisa é que para avaliar o hormônio a gente tem que saber o que a gente está procurando. Se você me der valores aí de um exame sem contar a história, não vai dar para fazer muita coisa, porque o hormônio é uma coisa muito individual. O mesmo valor de testosterona em 2 homens diferentes ou em 2 mulheres diferentes pode significar coisas diferentes. Sim. Porque tem a questão da sensibilidade do receptor. Então, por exemplo, uma mulher com testosterona de 50, algumas podem estar muito bem e outras vão estar com o cabelo caindo, cheio de acne, pele oleosa. Porque naquela mulher, além da testosterona se ligar muito ao receptor, pode ter também uma conversão periférica de testosterona em DHT. Então, o DHT é de hidrotestosterona, ele é um produto da testosterona, né? O organismo pega a testosterona e converte em DHT, e ele tem muito mais função androgênica. O que é isso? Dá muito mais esses sintomas de acne, de queda de cabelo, de crescimento de pelo, do que a testosterona em si. Só que às vezes a gente vai medir no sangue e o DHT está normal ou até muito baixo. Mas essa mulher, ela tem uma atividade de 5-alfa-redutase, que é essa enzima que faz conversão, muito alta, por exemplo, no folículo piloso. Então a testosterona vai chegar nesse folículo piloso, na forma de testosterona, e vai se converter lá. E a gente não vai ver no exame. Né? Então não dá pra gente levar valores laboratoriais de hormônio tão assim ao pé da letra, né? Tão ao ferro e fogo. A gente tem que fazer um raciocínio clínico mesmo, né? Um pouquinho mais complexo de avaliar, mas quando a gente aprende o raciocínio e aprende quem se converte em quem, isso fica muito mais fácil depois. Dá trabalho no começo para aprender, mas depois, assim, você não tem que ficar em decoreba de valor, né? Você entender mesmo por onde esse hormônio está circulando. Tanto é que tem um slide no curso que você colocou, que é um slide só com todas as vias hormonais. Só. É um virando o outro, nasce tudo lá do colesterol, aí começa toda a cascatinha. Um por um, dizendo qual a enzima, o que pode estimular a enzima, o que pode inibir a enzima. Então é basicamente isso que a gente tem que aprender. Eu vi uma pergunta muito boa a passar, que eu queria responder sobre FAM, que passou aqui no meu, eu acho. Tá. É um assunto muito polêmico, mas muito importante da gente falar. O FAM é um anticorpo, com o fator antinuclear lá, que é um anticorpo que é marcador de alguns processos no corpo de autoimunidade. Não é diagnóstico de doença nenhuma. Tá? Tanto é que ele pode ser transitório. Pode ser transitório. Já vi muito FAM positivo negativar. Tá? Eu gosto muito de pedir FAM, porque a gente trabalha muito nesse contexto de doença autoimune. Só que não é para dar diagnóstico. Ele pode servir para auxiliar o diagnóstico de algumas doenças autoimunes no contexto de sintomas. Então, as doenças autoimunes, como elas são complexas mesmo da gente dar diagnóstico, elas costumam ter o que a gente chama de critérios diagnósticos. O que é isso? Uma lista de sintomas ou de alterações em exame, ou, sei lá, de alterações físicas em exame de imagem também, que podem estar presentes em algumas doenças. E a gente tem lá um número mínimo, por exemplo, para essa doença aqui eu preciso de 3 desses 5 critérios. Então, se a pessoa tivesse 3 daqueles 5 possíveis sintomas, se diz que ela tem a doença. Mas e aí? Se ela tiver 2, se ela tiver 1, ela não tem a doença, mas já não tem uma alteração? E o FAM ele entra como critério para algumas doenças específicas, mas ele é um anticorpo muito inespecífico. Ele pode estar positivo
em um número muito grande de doenças e ele pode estar positivo sem doença. Mas, se ele está positivo, mesmo a pessoa não tendo doença, alguma coisa de errado está acontecendo no sistema imune daquela pessoa. Pode ser que ela nunca desenvolva doença autoimune no futuro? Pode, mas ela tem um risco maior. Então, é como se ela recebesse uma etiquetazinha de atenção quando ela tem um FAM positivo. E aí a gente tem que começar já a olhar o que tem de errado no estilo de vida dessa pessoa, na exposição à toxina, ou é intestino, ou é estresse, o que tem aqui que a gente tem que trabalhar para evitar que esse FAM positivo vire uma doença autoimune no futuro. Perfeito. É semelhante como se fosse, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto. Você tem lá, suponha que você faça o exame hoje e venha lá no exame 100 lá de um anticorpo anti-TPO. Mesmo que a tua função tireoidiana não esteja comprometida, você já tem um anticorpo. Ah, mas não gerou ainda um hipotireoidismo. Eu estou conseguindo produzir o meu T4, meu T3 e tudo mais. Não importa. Já vi que tem um anticorpo positivo, isso já me faz ter uma atenção especial. Porque se eu não cuidar e deixar esse processo imunológico inflamatório correr solto, vai chegar um ponto que o anticorpo vai passar de 100 para 150, para 300, para 500, para 1000, e vai chegar um ponto onde a função tireoidiana vai ser prejudicada. Então a ideia é, identificou um exame que me mostra um sinal que alguma coisa não está bem, a gente já deve intervir, para que essa coisinha não vire um coisão lá na frente. Porque aí depois, para reverter, é muito mais difícil. Isso. E aí, quando o FAM está positivo, mas a pessoa não tem doença autoimune, ou, sei lá, tem sintomas muito inespecíficos do que a gente pode chamar de um espectro autoimune. O que é um espectro autoimune? Ninguém acorda um dia, tá 100% bem de saúde, acordei, opa! Apareceu uma doença autoimune. Não é assim que acontece. A gente tem anos de evolução. Assintomático. Primeiro assintomático, sem alteração em nada. Depois pode ter alterações no exame de sangue. Depois pode ter sintomas muito gerais, tipo muita fadiga, dor articular, mas que não é artrite, sabe? Aquela coisa, o geralzão, sabe? E aí para depois desenvolver essa doença autoimune. Como a medicina clássica, né, convencional, ela trabalha com o conceito de tratar a doença, se a pessoa chega nesse estado, vão investigar, vão falar, você não tem nada, você não tem uma doença. Mas não ter doença não significa que a pessoa não tenha nada, né? É claro, ela não vai receber um imunossupressor, um agente biológico para fazer o tratamento da autoimune. Então, realmente, eles não tem nada a ser oferecido nesse contexto. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer antes disso, justamente para evitar essa progressão, né? O exame genético pode prever isso? Eu vi uma pergunta. Pode, mas assim, não dá pra gente... não existem salvo exceções, tá? Onde existe alguns genes relacionados a algumas doenças autoimunes específicas, por exemplo, na doença celíaca, é muito mais fácil a gente prever isso. Então, no exame genético que a gente faz, a gente tem genes que indicam o risco da pessoa desenvolver... É um risco de. Risco de. Não é que vai ter. Não é que vai ter. É uma maior probabilidade. Quer dizer, essa pessoa se entupir de glúten... Vai desenvolver mais facilmente do que uma outra. Isso. Igual, por exemplo, muita gente se assusta um exame com risco de Alzheimer, por exemplo. Às vezes vem lá, a gente pode ter um risco aumentado de desenvolver Alzheimer, isso é genético. Mas se a gente tentar modular aquele gene, fazer a suplementação adequada, ter um estilo de vida condizente contra o Alzheimer, talvez essa pessoa nunca desenvolva. E às vezes ela pode também fazer tudo errado e também nunca desenvolver. Mas ela tem um risco maior. Perfeito. Elizabeth, cortisol... que é salivar. Salivar vai depender do método laboratorial e varia muito. Se fosse do sangue, o cortisol no sangue abaixo fácil. Esse valor aí. Cortisol no sangue, tá? Aquele de manhã, até 9 horas, ideal entre 10 e 15. Agora o salivar depende muito do laboratório, então a gente vai ter que ver como é que são esses valores de referência do laboratório que você fez, tá? Porque varia de acordo com o método. Cláudia, glicemia de 97, hemoglobina glicada de 5 e insulina de 6. Devo me preocupar? Eu
tomaria algumas medidas para melhorar. Primeiro, uma glicemia de 97 é alta, acima de 90 já não tá bom. Uma glicada de 5 tá legal. E uma insulina de 6 também não tá ruim. Pode ser, Cláudia, que você não tenha feito um jejum adequado. Ou você comeu muita coisa aí fora do seu normal no dia anterior. Ou prolongou muito o jejum. E teve esse rebote. Sim. Então, faz de novo essa glicemia de jejum. 10, 12 horas. O resto tá até ok. Ela só que tá fora. Então, pode ser que tenha sido alguma coisa aí de errada que aconteceu. Mas a glicada insulina tá boa. Eu adorei essa pergunta. Tem algum exame que pode saber por que dorme demais? É isso. Eu tava dormindo demais semana passada e não tem alteração nos exames. A Luana dormiu 50 horas por dia essa semana. Ai, gente, tava precisando dar um reset pra voltar com tudo, né? Então, olha aqui. Funcionou. Mandei uma mensagem pra ela e me respondeu 7 dias depois. Não, mas teve um dia que, tipo, isso é muito atípico pra mim, mas teve um dia que eu dormi umas 11 horas, né? Mas o que tá? Agora, claro, foi uma situação atípica, foi a semana que eu peguei pra descansar, porque a gente veio num embalo de muito trabalho em dezembro, aí depois eu tirei férias, mas a gente continuou fazendo algumas coisas, eu viajei também, enfim, aquelas coisas que você não descansa. Parar 100% a gente não parou. Não, porque teve o lançamento do curso e tudo mais. Mas aí, o que pode a gente avaliar quando a pessoa realmente está dormindo demais e não é assim, tipo a semana que você tirou para descansar depois de um período bem cansativo, né? Ver como é que tá a função tireoidiana, né? Acho que é a principal hipótese aí, então medir TSH, T3 e T4 livre, pelo menos, pra gente ver como é que tá, porque um hipotireoidismo pode se apresentar com muito sono. E meçam T3, viu, gente? Não façam só TSH, não façam só T4, tem que fazer os 3, TSH, T3 e T4. Perfeito. Porque se o T4 não for convertido em T3, continua com os mesmos sintomas, mesmo que o resto esteja normal. Exato. E aí... Anemia. Então, um hemograma, ver como é que tá a ferritina também, principalmente. Eu deixei um post hoje falando sobre essa avaliação de deficiência de ferro, porque o primeiro exame a se alterar é a ferritina, só que como ela pode estar normal ou alta por outros motivos, mesmo numa deficiência de ferro, é importante a gente ver outros exames em paralelo, né? Então, a ferritina ela é uma proteína produzida pelo fígado e ela é responsável por armazenar, por estocar ferro no nosso corpo. Só que, então assim, se ela estiver baixa, tá deficiente. Aquele valor de referência de ferritina que vem ali no exame é ridículo, esqueçam aquilo. O que eu gosto de usar? Idealmente, entre 70 e... Eu falo 130. Entre 70 e 130. Mas claro que se eu tiver um pouquinho maior que isso, não tem problema. Se tiver um pouquinho menor que isso também, mas todo o resto está normal, ok. Pode ser uma coisa individual. Mas tem uns estudos mostrando que, por exemplo, valores de ferritina abaixo de 70, elas já podem contribuir para uma queda de cabelo, por exemplo. Tá longe de poder fazer uma anemia, mas já tá tirando de algum lugar, né? Aquele valor lá de referência do laboratório, a pessoa já tá anêmica. Morrendo. Pra estar abaixo daquilo, né? Tá dormindo o dia inteiro, só por tá exemplo. dormindo. Se eu tiver... hoje, aí me responderam, nossa, eu deixei uma... que tinha medido a ferritina e veio 3. A menina botou no comentário no meu post hoje. Eu falei, meu Deus do céu. 3 de ferritina, não tem estoque nenhum. Tem uns organismos que são muito ninjas, né? Eles conseguem aproveitar. Outro dia eu peguei uma ferritina de 7 e a menina não tava anêmica. Eu já vi uma de 4 que corria meia maratona. Não, faz milagre com o pouco que tem, né? Então... Mas imagina quando arruma o tanto que ela não vai ter de energia. Tem gente que vai na força de vontade. Kelsey, você me perguntou, exames indicativos de Alzheimer. A gente olha no perfil genético. Lá na classe do APO, a gente tem lá os genes
específicos para desenvolvimento do risco Isso de Alzheimer. Isso é risco, Isso tá? é risco, para diagnóstico não vai ser exame Sim. de sangue. Existem exames que a gente faz quando a gente tem uma suspeita de Alzheimer para excluir outras coisas. Então, por exemplo, tem que excluir um hipotireoidismo, se a pessoa estiver muito esquecida, estiver apresentando sintomas de Alzheimer. Tem que excluir uma deficiência de B12. E aí também não confia em valor de referência de B12. A gente quer, sei lá, uns 700, né, pra cima. Eu gosto de deixar a B12 acima de 700. É claro, 600 e pouco, a pessoa tá bem, tudo bem. Mas não vai querer que B12 de 200 esteja normal, né? Como no valor de referência. No mínimo 500. Tá chutando muito baixo. É 600, 700. Bota essa meta aí. Oh. Então, só que assim, diagnóstico mesmo é por sintoma e exame de imagem, tá? A gente tem que fazer exames para excluir outras possíveis causas, mas não vai ter diagnóstico por exame de sangue. Lucy Ponte, muito boa a sua pergunta. Quais marcadores apontam a remissão? Tudo que estava alterado e não está mais alterado. Então, por exemplo, você tinha uma tireoidite de Hashimoto. Estava a tireoglobulina lá em cima, anti-TPO alta, anti-TG alta, e a função tireoidiana errada, prejudicada. A partir do ponto que a gente começa a ver os anticorpos em níveis mais normais, baixou lá de 200, 100 e pouquinho, 80, a tireoglobulina melhorou os valores e a função tireoidiana começou a estar mais estável, você já está numa remissão. Então, o que é uma remissão? É o que estava errado e passou a ficar dentro da normalidade. Isso vai depender muito de que doença autoimune a gente está falando também, né? Porque eu vi uma pergunta lá para trás, aqui no meu, perguntando o FAN, né? Que FAN negativo no contexto de doenças autoimunes, porque não é toda doença autoimune que vai ter FAN positivo. A psoríase, por exemplo, é uma doença autoimune que ela não tem alteração de nenhum anticorpo, né? Uma pessoa com psoríase, ela pode ter exames normais. Claro que se a gente for ver detalhadamente, nunca vai estar normal. A gente sempre vai ter um aumento aí de parâmetros inflamatórios, algumas coisas que a gente procurando a gente acha. Mas pode estar normal por valor de referência sim, porque é uma doença autoimune que ela não tem anticorpo específico conhecido, detectável. Pode ser que exista e ninguém tenha descoberto ainda, tá? Mas várias doenças autoimunes são assim e que não vão ser mais difíceis às vezes da gente fazer diagnóstico com base em exame. A gente tem que olhar sintoma, né? Então, por isso que a psoríase ela não tem exame para dar diagnóstico. O diagnóstico é no olho, na história. Se tiver muita dúvida, a gente faz uma biópsia de pele. Não precisa, na grande maioria dos casos, tá? É só para tirar dúvida. E biópsia de pele não vai bater martelo também, não. Biópsia de pele não vem assim, tipo, você tem a doença tal. Não, vem assim, infiltrado, linfocítico, inflamatório. E aí a gente tem que pensar em quais as doenças que possam ter aqueles tipos de alteração. E aí podem ser várias, tá? Ô Cláudia, você falou que repetiu a glicemia, ela continuou alta em 94, ou seja, baixou de 97, acho que você tinha colocado no anterior. Então a glicada de 5 e a insulina de 6. O que eu faria se fosse uma paciente minha? Eu avaliaria toda a tua resposta glicêmica. Acharia importante avaliar primeiro o cortisol, faria uma curva glicêmica e insulinêmica para saber se você tem resposta de produção de insulina eventualmente durante a ingestão de um carboidrato e avaliar quanto tempo essa curva demora para cair. Porque às vezes você pode nem aumentar tanto a glicemia. Se aumenta um pouquinho, só que ela vai demorando para cair, não a ponto de glicar. E tem que ver se a sua produção de insulina está ocorrendo de forma satisfatória no impacto da alimentação. Então, se você perceber que não ocorre um aumento da insulina também, aí eu poderia pensar, por exemplo, numa reserva de produção de insulina mais baixa. Ou seja, as suas células lá do pâncreas que produzem insulina, elas podem estar em níveis mais baixinhos, mais insuficientes, vamos colocar assim. Não a ponto de você não produzir, mas a ponto de produzir menos do que talvez deveria. Aí poderia pedir um peptídeo C, por exemplo, para avaliar essa reserva. Perfeito. E vi uma pergunta passar também de glicemia na gestação alta.
tá? É esperado que a glicemia de jejum em mulheres grávidas seja mais baixa do que... Por quê? Porque a gente tem um aumento de insulina. Perfeito. A insulina vai estar mais alta, porque o corpo precisa de mais insulina, porque está produzindo um bebê, produzindo placenta. Então a insulina, ela é um hormônio de crescimento, né? Ela ajuda nessas funções. É um hormônio que a gente chama de anabólico. E aí, naturalmente, há algum grau de resistência à insulina na gestação. Isso é fisiológico, é normal, principalmente no final da gravidez. Claro que isso não pode ser excessivo, né? E aí vai ter um limite. Mas por conta disso, a glicemia de jejum, ela tá mais baixa, mesmo nessas mulheres as normais, as gestantes e que não tem diabetes gestacional. Então, uma glicemia de jejum de 99 investigar. A gente pode ser feito a curva, né? É muito comum o gestante fazer o que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose, que é uma curva simplificada, onde vai ser medido só uma dosagem lá, depois daquela glicose lá que a pessoa bebe no laboratório horrorosa, mas que ajuda muito a tirar a dúvida quando vem assim. Deixa eu fazer uma observação. Duas coisas. Primeiro, insulina não é um bom exame para se fazer em gestação por causa disso que a Luna falou, que ela vai estar naturalmente aumentada, porque como ela é anabólica, ela vai fazer o crescimento do bebê, tudo certo. Então a gente usa mais a glicemia nessa gestante. No entanto, a curva de tolerância para a gestação, eu não gosto tanto. Por quê? Pensa assim, você vai chegar no laboratório, você vai pegar um copo de dextrose, de açúcar, e vai tomar de uma vez. Ali tem 75 gramas de glicose, de açúcar. E a gente vai medir a resposta. Tudo bem, é para ter normal? Tudo bem, é para ter normal. Só que consumir 75 gramas de carboidrato, de açúcar, de uma única vez, isso não é fisiológico. Essa mãe, essa gestante não vai fazer isso no dia a dia dela. Então, às vezes eu prefiro pedir para ela fazer uma curva glicêmica depois do almoço, por exemplo. Por quê? O real para ela não é consumir 75 gramas de glicose. O normal para ela é almoçar arroz, feijão, e a carga glicêmica disso é totalmente diferente. Dificilmente um prato de arroz e feijão chega a 75 gramas de carboidrato. E mesmo que chegue, e não vai chegar, eu tenho certeza que não, a absorção desse carboidrato é muito mais lenta. Então, a curva ela pode sim ser útil, só que eu tenho muito cuidado porque às vezes você pode ter uma curva alterada, mas numa refeição muito bem feita ao longo do dia, a glicemia dela está perfeita, tá? Então tomem cuidado. Olha o comentário da Ana aqui, gineco, sabe tudo do assunto, maravilhosa, que essa resistência à insulina na gestação tende a aumentar depois da 24ª e 28ª semana, para deixar a glicose mais disponível para o feto. Exatamente isso. Sara, ferritina 16 mesmo depois de suplementar. Suplementação de ferro é terrível. Você tem que ver a dose que usou, porque é difícil subir ferritina. Com a ferritina 16, você tem que... eu já acho mais importante, às vezes, fazer uma na veia, né, Lu? É pra subir um pouco. Porque subir na via oral, às vezes tem que subir tanta dose, vai constipar, vai dar desconforto gastrointestinal. Tem que ver o ferro que você usou. Ver o ferro, e... É que nem sempre o convênio mas assim, dependendo de se a pessoa já tiver com anemia ou tiver com ferro cérebro baixo, às vezes o convênio autoriza também, né, a reposição de ferro endovenoso. Eu prefiro, porque pra gente usar dose suficiente de ferro quando ela tá muito baixinha assim, vai dar muito desconforto intestinal, muito. E uma coisa que pode ser feita é fracionar você vai vendo o comentário, eu me distraí aqui. Aí a gente fracionar essa suplementação ao longo do dia. Então, para não dar tanto sintoma gastrointestinal, dependendo da dose que a gente tem que fazer, a gente divide isso em 2, 3 tomadas. E aí consegue um efeito um pouquinho melhor. Interessante você tá vendo isso aqui, aí, tão concentrado. Nelma Nogueira. TSH reduzindo ao longo de um ano.
Fevereiro estava 2, agora 0,67. T3 de 2,82. T4 de 1,59. Relação T4 e T3, a taxa de conversão de 1,77. Selênio, zinco, vitamina A, que são as principais para a função tiroidiana. Normais, eu não sei o que é normal. Para mim, são... Bom, depende do valor para considerar normal. Perda de peso ao longo de um ano. Então, aí tem um problema. Quando a gente tem... Qual que é a ideia? Eu falei isso lá no curso também. A partir do momento que você tem menos T3, a ideia é que o teu TSH aumente. O que você está me relatando? Que você tem menos T3, porque a taxa de conversão está mais baixa e o TSH está caindo. A gente tem uma relação para as pessoas que perderam peso, principalmente que perderam muito peso, que é a leptina interferindo no feedback negativo do T3. Então, assim, mesmo que você tenha, perdendo muito peso, perdeu peso, às vezes é uma pessoa que perdeu muito em rápido, mesmo que o T3 esteja caindo, e ele pode cair no processo de emagrecimento, essa leptina sendo alterada pela perda de peso inibe o estímulo do TSH, tá? Então, eu teria que entender qual foi o nível dessa perda de peso, porque a leptina ela tem um efeito forte nessa contrarregulação do T3 com o TSH, tá? Mas essa taxa de conversão está ruim, 1,77 está muito lenta. Então, eu sei que não está tendo essa conversão. Se as vitaminas todas estão normais, e eu não sei o que é normal aí, porque eu não estou vendo o resultado, eu avaliaria talvez dietas altamente restritivas. Porque grandes restrições, principalmente restrição do carboidrato, vão interferir nessa taxa de conversão, ok? Isso, o corpo vai achar que você está passando fome, tá em guerra. Perfeito. E aí ele vai travar tudo mesmo. É um processo natural de sobrevivência. Né? Ainda bem que o corpo faz isso, porque ele faz isso quando a gente fica doente também. E se ele não fizesse isso quando a gente ficasse doente, a gente não ia se recuperar bem de infecções, por exemplo. Então é um mecanismo esperado e natural, né? Teste com o TSH de... Bom. Particular, eu não entendi sua pergunta. Pessoal, TGO de 4, TGP de 10, é isso? TGO de 4 vírgula ali, que eu tô meio ceguinha. Tem vírgula, 4 e 10. 4 e 10, tá bom. Tá baixinho mesmo, mas o que pode ser? Deve me preocupar? Ferritina em 35 com muita queda de cabelo. A queda de cabelo pode ter a ver sim com essa ferritina. Dá uma olhada como é que tá a saturação de transferrina, né, e ferro sérico, principalmente saturação de transferrina, se a gente tiver que escolher um exame. E olhar para isso, que pode dar queda de cabelo. Relação direta dessa função hepática com a queda de cabelo, não, mas se for uma dosagem só mais baixa, a gente observa. Agora, será que não está tendo também uma dieta restritiva demais? Porque é uma coisa que a gente vê quando a pessoa está passando fome, né? Passando fome, cai tudo. Aí cai neutrófilo, leucócito. Às vezes chegam uns pacientes aqui com uns leucócitos totais de 2.000, TGP lá embaixo, fosfatase alcalina lá embaixo. Tá desnutrido. Isso é desnutrição e isso não é saúde, né? A gente tem que... não é... a gente mistura muito, né? Tem muita gente que acha que tá saudável é tá com barriga negativa, que tá saudável é ser maratonista, que tá saudável é estar mega musculoso, e nem sempre. A gente vê pessoas muito doentes com esse perfil físico, então não necessariamente isso é saúde, depende do biotipo da pessoa. Tem gente que é mais magrinho mesmo, tem aquele biotipo que eu não sou. Eu não vou ficar aquela pessoa esquelética. Se eu ficar, eu vou ficar desnutrida. Então a gente tem que, claro, buscar ser o melhor que a gente pode ser para a nossa saúde, a nossa melhor versão, ali eu não gosto dessa expressão, mas enfim. Mas entender quem é a gente também e até onde que a gente pode chegar com saúde. Não tentar ser igual o coleguinha. Sim. Né? Paty, agora eu entendi. Você falou uma queda brusca, então vamos lá. Você tomou lá,
a ver, e teve principalmente queda de ferro, B12 e ferritina. Eu precisaria de um pouco mais de exames para avaliar o porquê dessa queda, mas a vitamina D, ela pode sim ter uma interferência, uma redução muito grande. Por quê? A vitamina D, ela é muito consumida no processo inflamatório. Se você teve um aumento do processo inflamatório como um todo, você vai ter uma redução de vitamina D porque ela vai ser consumida. E principalmente se você fizer uma relação da 25-hidroxivitamina D para 1,25-hidroxivitamina D, você vai ter uma discrepância muito maior. Porque a gente tem uma relação ideal, vamos colocar assim, de 1 para 1,5, entre a 25 e a 1,25. O processo inflamatório estimula a conversão em 1,25. Então, durante um processo de inflamação mais agudo ou mais crônico, mais elevado, a ideia é que a gente tenha um nível de vitamina 1,25 muito maior do que a 25. Porque o processo inflamatório está estimulando essa via. Só com exames eu não consigo ter uma ideia, mas seria uma teoria pelo que você me mostra aqui. Ok, vou responder uma de colesterol aqui. Vamos ver se a gente sabe fazer esses cálculos de cabeça assim. Não, gente, eu acho que eu preciso da tabelinha. Bom, vamos lá. Aquela tabelinha lá me deixou bem mal acostumada. Tá ótimo. Então vamos falar aí, porque o povo do outro Instagram não tá vendo, né? Um HDL. Um HDL de 96. Pode melhorar. Pode melhorar, já achou o problema. Eu vi aqui agora. Um HDL de 96, um ApoA de 128, um ApoB de 80, um triglicerídeo de 36. Baixo. Tá baixo. HDL, vamos lá. A questão é que a Daniela perguntou, eu tô com HDL alto. Isso é ruim? Depende. Então assim, toda vez que eu vejo um HDL que aumentou, eu tento entender se esse HDL funciona ou não, se ele é funcional. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar lá no meu ApoA, é o ApoA1, certo? Se ele está acima de 120 é o que eu busco. Mas assim, se eu estou buscando, se eu estou com HDL muito alto, 96, eu esperaria um ApoA1 também muito maior, 160, 170, 180. E ela está muito no limite. Está muito ali no limite inferior. Então, talvez a funcionalidade dessa HDL esteja insuficiente perante a quantidade. Ou seja, eu tenho quantidade, mas não tenho qualidade. E eu teria que avaliar... Eu vou fazer aqui agora. Relação ApoB a ApoA. Eu vou jogar uma relação ApoB com ApoA. 80 dividido por 128. Você vai estar abrindo a tabelinha mágica. Peraí que eu vou pegar minha planilha mágica que só quem é do curso tem acesso. Eu fiquei viciada agora nessa planilha. Antes eu ainda fazia uns cálculos aqui de cabeça não, mas abrindo a calculadora do computador, né? Eu calculava Gente, é uma planilha que você põe os valores e mostra tudo. Eu sou uma pessoa um pouquinho metódica, então quem vê meus prontuários sabe que eu demoro, sei lá, meia hora pelo menos para analisar os exames, né? Eu não entendo como tem gente que bate o olho ali, dá uns risquinhos no papel e fala pro paciente. Sim. Minha cabeça, Sim. Pode ter gente que a cabeça funciona assim, mas minha cabeça não funciona. Eu preciso anotar tudo, eu boto asterisco nas coisas que estão alteradas para aí eu conseguir fazer um raciocínio olhando para todas as alterações que eu tô vendo no exame do paciente. E aí o tic-tac aqui faz o trabalho em cima disso. Dá trabalho. Dá né? trabalho. Claro, se eu tivesse num contexto de uma consulta de 15 minutos, eu não conseguiria fazer o que eu faço. Aí é gaivotinha mesmo, né? Aí ia ser, também não ia pedir todos esses exames, ia ter que priorizar pra ir aos poucos, né? Mas, como eu consigo, né, ver o paciente em 2 horas, às vezes eu consigo ver o exame antes, né, da consulta. Quando eu consigo fazer isso, eu já preparo isso e já deixo lá no prontuário, mas dá trabalho, mas isso aqui facilitou muito a minha vida. Então, mesmo que você tenha uma ApoA1 de 128 e uma ApoB de 80, você tem um risco reduzido na relação de ApoB com ApoA1. Mas está um risco ali bem no limite. Eu esperaria, eu não lembro se é homem ou mulher? Mulher. Mulher, então peraí que muda. 128... 80. Então,
para a mulher, eu esperaria um risco, uma relação de ApoB com ApoA1 abaixo de 0,5, 0,59. A tua relação está 0,62, ou seja, é um risco padrão, mas poderia estar melhor. E no seu caso, esse melhor não é aumentar, não é reduzir o ApoB, é melhorar o ApoA1, que aí a gente pode melhorar na oferta de antioxidante. A ApoA, acho que ela é a mesma? Ela falou a ApoA de 228, na verdade. ApoA, ok, não tem problema. Aí, não, já aumentou muito. Aí tá lindo. Tá perfeito. Aí tá lindo, se for dos... Tá perfeito, porque aí você tem uma relação de 0,35 em ApoA com e ApoB. Aí faz sentido, o HDL tá muito alto, mas perfeito. É um HDL funcional. Perfeito. Essa questão das proporções, né, entre ApoA1 e HDL vai avaliar se esse HDL é um HDL realmente bom, que funciona, ou se é um HDL que a gente chama de disfuncional, né? Porque não é tão simples a gente dizer que o LDL é um colesterol ruim e o HDL é um colesterol bom. Né? Tipo, isso aí ficou na década de 90. Por favor, não. Estamos em 2022. Não podemos mais dizer que HDL é um colesterol bom e LDL é colesterol ruim. E você viu, Daniele, como que um valor muda completamente a interpretação. A gente saiu de um risco mediano, um risco padrão, para risco reduzido, por exemplo. Eu saí de um HDL que eu poderia considerar alto para um HDL que eu considerei excelente, porque eu sei que o ApoA1 é muito bom. Então, é importante avaliar todos eles, ApoA1, ApoB, saber interpretar o que realmente cada um significa, senão a gente fica perdido na nossa interpretação. Então, tem que avaliar todos eles sim. E essa planilhinha aqui facilitou muito a vida. Facilitou. 15 minutos a menos de avaliação de exame na minha vida. Ângela, no exemplo você deu o exame do pâncreas produzindo pouca insulina. O que deve ser feito? O que deve ser feito para investigar? Para investigar seria trabalhar um peptídeo C. Agora, se você tem uma produção baixa de insulina, você tem que trabalhar com refeições de carga glicêmica muito baixa. Porque eu sei que a tua produção não vai conseguir acompanhar a tua ingestão do carboidrato, tá? E dependendo do quão baixa for, se isso estiver interferindo realmente no perfil glicêmico, aí a gente teria que usar, junto aí o médico, a insulina. Porque que aí... investigar, né? Se não é um diabetes ou um tipo 2, né? Que evoluiu para falência pancreática, mas aí geralmente demora tempo, ou alguns tipos mais raros, né? De autoimune que surgem no adulto. São situações mais raras, mas acontecem. Ou uma falência mesmo pancreática por uma pancreatite, por excesso de inflamação ali por algum motivo específico, né? Eu tinha visto uma coisa... Juliana, tireoide de Hashimoto, anti-TPO, anti-TG, tireoglobulina pode ser usado, mas principalmente os anticorpos, anticorpo anti-TGO, anti-TPO e anti-TG. Avaliar a remissão, quando os anticorpos entrarem na normalidade ou em níveis bem baixinhos, e ficarem estáveis mediante todo o tratamento. Estáveis eu busco abaixo de 100 pelo menos. Uma pergunta aqui sobre a cinética do ferro toda normal, mas uma saturação de transferrina, um aumento da saturação de transferrina. O que pode acontecer? Quando a gente está repondo ferro, é normal acontecer um aumento da saturação de transferrina transitório. E aí, às vezes, a gente pode ter... Porque o que a gente esperaria numa deficiência de ferro? Redução da ferritina é o primeiro exame a se alterar, tá? Então, quando a gente tem uma ferritina baixa. Só que, se a pessoa estiver muito inflamada, a gente vai perder esse estágio inicial de diagnóstico. Então, fica mascarada essa deficiência de ferro. Porque a ferritina está alta. A ferritina está alta. Aí a gente só vai ver que está com deficiência de ferro quando o ferro sérico começar a cair, a saturação de transferrina começar a cair e o TBIC começar a aumentar. Mas quando a gente está repondo ferro, muitas vezes a gente tem um aumento do ferro sérico no estágio inicial e o aumento da saturação de transferrina antes de aumentar a ferritina.
Por quê? Você tá, o corpo tá lá ávido por ferro. Você tá dando ferro, aumentou o ferro disponível, circulando, o ferro que se liga à transferrina, que é uma proteína de transporte. Nossa, chegando um monte de gente nova aí, o Luciano andou falando da gente nos stories dele, foi... Bem-vindos! Vai ficar gravada a live depois, tá? E faremos mais. Adorei. E aí, o que a gente tem? Um ferro transitoriamente elevado, com a saturação de transferrina alta, porque a gente está repondo. E não deu tempo ainda desse ferro se estocar no organismo. Então a ferritina pode ainda estar normal ou baixa. Então se você tá repondo ferro, tá fazendo uma reposição, seja por suplemento ou só por melhora mesmo na alimentação, né? Você tá dando mais fontes de ferro, essa saturação de transferrina ela pode ficar mais alta mesmo. Ó, Luciano, eu vou mostrar aqui, ó. Luciano pediu para mostrar a tabela. Essa tabela do colesterol que a gente fez. Ô Luciano, mas chama o povo pra minha live, senão ninguém vai ver também a tabela. Vou mostrar do meu, pô. Mas vai mostrando aqui já, que tô vendo os dois. Eu vou mostrar aquela tabelinha dos valores, de como interpretar o risco cardiovascular. Que é a tabela para quem que foi disponibilizada para quem fez realmente se matriculou no curso de exames. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é que vira a câmera aqui? Aqui, né? Isso, vou mostrar aqui também, tá? Peraí. Vamos pegar aqui, fazer todo um malabarismo. Ó, turma, vamos lá. Essa tabelinha aqui, a gente vai colocar os valores. Quer ver? Eu vou tirar aqui, deixar zeradinha, igual ela vem originalmente. Então, o que a gente vai usar? O que nós consideramos como essencial na avaliação do risco cardiovascular? Colesterol, LDL, triglicerídeo, todos esses parâmetros aqui. Então, à medida que a gente vem, por exemplo, colocando um valor de colesterol total, ele já vai me mostrando qual que seria uma breve interpretação para esse valor. Então, LDL, 132, por exemplo, estou chutando. Então, com base no que a gente tem de estudos, a gente já vai tendo uma classificação. HDL, 39. Opa! 39. Triglicerídeos, 123. Estou inventando os valores. Já é um Excel todo, né, automatizado ApoB, com a fórmula 112. ApoB, de 99. E lipoproteína A de 40, por exemplo. Homoceno, vamos colocar também, 12. Insulina de 4. E glicose de 88. Ele já calcula o índice TAG, que é um risco, é um valor de risco para avaliar a glicação, por exemplo, é muito essencial na avaliação do risco no processo inflamatório. PCR vamos colocar 2 e fibrinogênio 299. Então, com base nisso que a gente tem, a gente já avalia, por exemplo, que um colesterol aumental ele tende a ser mais alto, só que o colesterol em si ele não é necessariamente uma avaliação que deve ser usado sozinho. Então, a gente começa a olhar para os prós. Por exemplo, uma HDL de 132 já é uma HDL elevada. Por quê? Para cima de 120, a gente já começa a ficar de olho nessa HDL. Nem muito alta, nem muito baixa. Por quê? Uma HDL baixa demais, abaixo de 80, por exemplo, abaixo de 100, já pode interferir em perfil de hormônio, por exemplo. Isso. Uma HDL 39 baixa. Então, vamos avaliar o quão agressivo é essa LDL ou essa HDL. Então, a gente vai ver, por exemplo, LDL. Eu quero vir aqui na ApoB. A minha LDL, mesmo que ela esteja elevada, ela não me mostra um risco tão grande porque a minha ApoB não é tão alta. Ou seja, ela está dentro de até 100. Eu espero uma ApoB de até 100 no máximo. Então, mesmo que essa LDL tenha passado um pouquinho, tá tudo bem. O que me preocupa mais é essa HDL. Por quê? Além dela estar um valor baixo, 39 é baixo para uma HDL, eu busco uma ApoA1 que mede a função dessa HDL muito mais alta. Ou seja, eu tenho pouca HDL e ela não funciona direito. Ou seja, uma ApoA1 baixa. Uhum. As minhas inter-relações do quanto eu tenho da ApoA1, por exemplo, tá ótima. Tá de 0,88 é um risco até padrão. Poderia estar melhor. Por que ela não tá? É aí que a gente começa
precisar da interpretação bem feita. Onde que está o problema? Por que essa relação não caiu tanto? Porque a ApoB está alta? Não, é porque a ApoA1 está baixa. Então a minha estratégia aqui é trabalhar aqui, ó, é a ApoA1 com HDL. Não é reduzir colesterol, não é reduzir LDL. Por quê? Só essa aqui me mostrou problema. Se a minha LDL tivesse alta, aí sim eu poderia pensar em mexer nela também, mas não é o caso. Vamos adiante. Tem várias perguntas aqui sobre a tabela, que sim, vai estar disponível para todo mundo do curso. Vai ter um link para baixar, eu não sei se já tá lá, se não tá para entrar. Já tá lá, né? Estão perguntando quais as tabelas disponíveis, se é só risco cardiovascular, tem de saúde tireoidiana também. Já vão dar um spoiler, ó. E a gente tem do perfil inflamatório, que é do índice TAI, tem toda a função tireoidiana, que a gente vai colocar os valores aqui e ele já vai mostrar também o resultado. E eu também fiz... essa aqui tem desenvolvimento, ainda estou só fechando alguns valores. Eu acho que a gente vai acrescentar umas coisinhas novas. Vai ter novidade. Que não estavam previstas, mas elas vão entrar, né? Da parte metabólica também. Já tá pronto. A Luana falou assim pra mim, Ramon, o que você acha da gente fazer uma tabela assim assado? Tava no plano? Não tava. Não tava, mas a gente vai aumentar aí essas tabelas. Vocês gostaram tanto que eu acho que não tem como. Então, tudo que der, porque tem coisa que é muito raciocínio clínico mesmo. E aí não tem como botar tabela, e aí a gente explica isso nas aulas. Mas tudo que der pra colocar assim, vai entrar. Podem deixar. Tem umas tabelinhas novas aí. E é só colocar o valor lá. E o resultado já vem pronto. Aí, no curso, a gente explica tudo. Como interpreta, porque, as exceções, as particularidades, né? Porque... a gente trouxe os estudos para mostrar, por exemplo, qual estudo mostrou que uma relação de ApoB com ApoA1 mostra que o ideal é acima de tanto. Coloquei lá o estudo. Então, tá tudo prontinho lá. E o curso, estão perguntando, de toda essa parte de interpretação de exames laboratoriais, e é o primeiro passo para a gente conseguir entender o que está acontecendo, seja para a própria pessoa, né? Tipo, o que tem alterado nos meus exames. Então, tá uma linguagem que dá para todo mundo entender, tanto profissionais, quanto estudantes, quanto público leigo que está interessado em avaliar a própria saúde. Tudo é falado também de uma forma com vocabulário que qualquer um consegue entender mesmo. Vocabulário que a gente usa aqui nas lives, então vocês já estão acostumados. E é o primeiro passo. Se a gente não entende o que está alterado, a gente não vai conseguir construir um raciocínio de como a gente vai tratar, né? Então, sim, a gente fala um pouco sobre o tratamento, mas primeiro a gente tem que entender o que está errado. Porque senão não adianta, a gente pode falar... a gente vai ficar falando de suplemento, de estratégia de alimentação, mas para quem, né? Então a gente tem que primeiro entender quais são as alterações presentes e para onde que a gente vai, né? Para aí sim começar a pensar em estratégia e em suplementação. E aí vai ficar tudo mais fácil entender. Depois você entender o que está errado, você alguém vai falar, isso aqui é para resistência à insulina, isso aqui é para... Você já vai saber onde encaixar todas as coisas. Ô Luca, dá para entrar no curso sim. O curso ainda está aberto. Entra aqui no meu perfil, tem um link lá em cima, que já vai ter o link direto para a inscrição do curso. Ainda está aberto as vagas. Em breve a gente encerra, porque as vagas são limitadas, então, mas ainda dá tempo sim. Tá no meu perfil, no do Ramon, lá na bio, tem o link direto. Tinha uma pergunta boa aqui no seu, Lu. Aqui, olha essa aqui, ó. Manuela, TSH 3.54. Alto. Alto. T4 livre 0,71. T3 livre 1,07. Tá muito baixo. Eu esperaria um T3 livre aqui, pelo menos 2,6, por exemplo. Opa. Voltamos. Então, esse teu TSH, muito provavelmente não adianta, às vezes, o médico já entrar com a levotiroxina, que é o T4. Por quê? Pode pôr aqui no meu. Vou botar aqui o carregador pra... peraí que não tem esse aqui.
Então deixa. Ele vai vai dar tempo, já vai terminar. Por quê? Esse teu TSH ele só tá aumentado porque seu T3 está baixo demais. Porque você não está conseguindo converter o T4 em T3. Então, ver como é que tá ferro, selênio, iodo, vitamina A, zinco, que são nutrientes essenciais na saúde tiroidiana, tá? Então, iodo a gente não vai avaliar por dosagem de iodo, tá? Não. Se você não tiver tiroidite autoimune, é bom ver como é que estão os anticorpos também, tá? Porque diante de um hipotiroidismo, o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico aí, mas não significa que vai ser necessário fazer hormônio tiroidiano. A gente tem que ver primeiro o porquê que você não está convertendo bem, tá? Mas é o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico. Ó, deixa eu mostrar. Tá. Eu vou mostrar aqui. Vamos virar aqui de novo. Vira o seu também, ó, gente. Um exemplo Vamos mostrar prático. aqui a tabelinha, tá? Como é que ficou com esse... Da mesma forma que tinha a tabelinha da avaliação do risco cardiovascular, eu fiz essa aqui. Eu vou trabalhar só com o que eu tenho, que ela me mostrou. Então vamos lá. Um TSH de 3,54 já me mostrou um TSH possivelmente aumentado. Temos que avaliar. Como que está o T4 dela? Um T4 baixo. 0,7 é um T4 baixo. Ou seja, talvez a minha capacidade da tireoide em produzir T4 já esteja reduzido. Um T3 era 1.1, né? 1.1. 1.1. Deixa eu procurar. Aqui, ó. 1.0. Ele arredondou para 1.01. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, 1.07. Ou seja, um T3 que ele também está baixo. E a minha conversão é baixa também. Então eu tenho tudo baixo. Eu tenho T4 baixo, T3 baixo. Por que eu tenho T3 baixo? Porque eu não estou convertendo. Então, eu preciso avaliar o porquê não converte e tentar entender principalmente o porquê esse T4 está baixo. Muito, às vezes, possivelmente, seria importante avaliar esses dois aqui, os anticorpos. Porque se a gente já tiver uma Hashimoto presente, ou seja, anticorpos positivos agredindo a minha tireoide, o TSH vai realmente começar a subir, porque eu estou tendo pouco T3, e como a minha tireoide está sendo agredida ao longo do tempo, a minha capacidade de produção vai começar a cair, que talvez seja o que esteja acontecendo aqui. Então, eu avaliaria de uma forma bem mais ampla esses exames que você me mostra aqui. Isso. E aí, ó, pra gente pensar, a principal causa de um hipotireoidismo é uma tireoidite de Hashimoto. Sim. Então, investigar o anti-TPO e o tireoglobulina. E na ausência de uma tireoidite de Hashimoto, os níveis de tireoglobulina, eles vão mostrar pra gente como pode estar esse consumo de iodo. Perfeito. Né, para avaliar a necessidade de suplementação. Tireoglobulinas altas indicam, na ausência de doenças autoimunes ou outros processos tireoidianos, tipo um câncer de tireoide, coisas tipo que não é o caso, que aí daria outros tipos de sintomas, indicam uma necessidade maior de iodo, e aí a gente repõe esse iodo através de alga, né? A suplementação de alguns tipos de alga. A gente pode fazer o Ascophyllum nodosum, tem já algumas padronizações, tipo o I+, ou o Idealg, né? Nas farmácias de manipulação, que é uma forma mais fisiológica de repor iodo, que não tem perigo da gente exagerar na dose e não estimular uma doença autoimune. Porque o excesso de iodo pode estimular um Hashimoto, que estava ali para se desenvolver e a gente é o gatilho final, e também pode causar tanto quadros de hipertireoidismo quanto hipotireoidismo por excesso de iodo. Eu vi que perguntaram aqui da tireoglobulina, gente, assim. Eu mostrei isso lá no curso com detalhes. A tireoglobulina, para quem não tem doença autoimune, de tireoide, câncer de tireoide, nada disso, ela é um preditor da nossa adequação do consumo de iodo. Então, ela é inversamente proporcional à adequação. Então, por exemplo, se a gente tem uma tireoglobulina muito alta, talvez falte iodo, eu estou consumindo menos iodo do que eu preciso. Se eu tenho uma tireoglobulina baixa demais, talvez eu esteja consumindo mais iodo do que eu preciso, tá? Então, lá eu trouxe os valores, eu coloquei um range um pouquinho mais ideal, onde a gente teria uma tranquilidade maior para avaliar consumo de iodo. Iodo urinário não é um bom marcador. Ele só é usado para avaliar uma deficiência muito grande, para aquela pessoa que não consome iodo. A tireoglobulina, ela é um indicativo de adequação. Será que o que eu consumo, para mim, é satisfatório? Porque às vezes o que eu preciso de iodo não é o que a Leona precisa, tá? Então,
iodo urinário é só para avaliar uma deficiência muito grave. E quando a pessoa tem doença autoimune, e aí, tipo, em casos de exceção, por exemplo, eu pedi numa paciente que estava amamentando, então a gente pode ter só que ela tinha uma tireoide de Hashimoto bem ativa. Então eu não queria dar iodo para ela se não fosse extremamente necessário. E aí sim é um exame de exceção. Perfeito. Mas não é a melhor forma mesmo da gente avaliar. Por isso que a gente tem que entender o contexto. Qual exame eu peço e para quem? Porque às vezes o exame, você viu, para uma pessoa que não tem nenhuma autoimune, é um perfil de exame. Para quem tem uma autoimune, um exame que seria ótimo para avaliar uma coisa é péssimo para avaliar de outra pessoa. A gente perde parâmetro. Total. Então estamos... Natasha, só o da Natasha aqui. Vamos responder mais uma, porque Natasha, nós estamos aqui há mais de 1 hora e as baterias estão sofrendo. Já tive câncer de tireoide, uso levotiroxina. Provavelmente você deve ter removido, total ou parcialmente, e não tem o que fazer. Tem que tomar levotiroxina mesmo, porque você não tem a capacidade de produzir. Talvez que você não tenha parte ou não tenha realmente a glândula como um todo. Então você precisa do hormônio tiroidiano. E não tem outra forma. Tem que realmente consumir de forma exógena, externa. Coisas assim de atenção nesse caso de câncer de tireoide é que os níveis alvos de TSH vão ser diferentes dependendo da agressividade desse câncer. Então a gente tem que manter um TSH mais baixo mesmo, mas aí depende do tipo de câncer, né? Aí claro, o médico que está te acompanhando vai poder dizer qual é o nível alvo de TSH. Porque a gente quer um TSH bem baixinho para não estimular a produção de células tiroidianas que tenham ficado lá. Então muda um pouquinho o parâmetro e como você está dependendo totalmente do hormônio que você está repondo, em períodos de estresse, em períodos que você fica doente, pode ter uma oscilação aí nesse hormônio, porque você perdeu a sua capacidade de se adaptar. Então, mantém essa dosagem de TSH, T4 e T3 livres com mais frequência e pode ser que seja necessário aumentar a dose do hormônio tiroidiano em períodos de muito estresse. Então, vale a pena aí, dosar de vez em quando para ver como é que tá. Feito, turma? Ó, tá bom. Tudo isso que a gente falou aqui, toda essa explicação... aqui a gente não tem tempo, teve 1 hora para falar tudo que a gente falou em mais de 40 horas. 40 horas de curso. Então, entrem aqui no meu perfil, tem o link do curso. O curso tá maravilhoso. A gente fez ele com muito cuidado. E tá fantástico. Entrem lá, porque as tabelinhas, tá tudo lá e a gente explicou de uma forma bem mais detalhada que a gente não tem tempo aqui para falar, certo? Tá bom, gente. Então faremos mais lives aqui, essa vai ficar gravada e a gente vai se falando. E as lives a partir de agora, toda segunda-feira, ou toda terça, toda semana. Dependendo de como tiver a agenda, a gente vai toda semana, tá? Em algum momento faremos. Tá bom, gente. Tchau, beijos, turma. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.